dia a todos. Queria agradecer, em especial, o IES pela oportunidade criada e pelo apoio técnico na elaboração desse trabalho. De fato, é uma grande sorte poder falar para uma plateia tão seleta, de formador de opinião, de um assunto que tem sido muito caro à minha vida. E tenho certeza que esse movimento, ele paulatinamente tomará um espaço na sociedade maior e que é necessário para a melhoria dos resultados. Mas, nessas questões de medicina, a gente acaba sempre começando e terminando com o paciente, né? O paciente, na verdade, para a gente é o centro. E o paciente, na verdade, pelo menos na minha vida, me auxiliou muito a tomar decisões. Eu queria começar compartilhando com vocês o que eu chamo do meu primeiro paciente, o meu caso 1 da vida profissional. Eu estava, nessa época, no 9º período de medicina e tinha sido aprovado num estágio voluntário de acadêmico em CTI de um grande hospital público de Minas Gerais. E muito orgulhoso daquela posição, porque terapia intensiva em 83 era uma coisa recentemente introduzida na América Latina. Tinha 15 anos que o primeiro CTI na América Latina tinha sido criado. Então, estar no meio daquela tecnologia jovem, aquilo parecia uma coisa muito importante. E esse paciente, ele, na verdade, me ajudou a definir rumos profissionais. Ele é um senhor, né, de 43 anos, casado, com 4 filhos, que foi admitido nesse CTI com um quadro de infecção disseminada, uma septicemia originada de uma infecção no membro inferior direito. Ele vinha do bloco cirúrgico. Após o tratamento cirúrgico dessa ferida, a infecção era tão extensa que havia morte tissular, né? Então havia necrose. Então ele foi levado ao bloco, veio para o CTI, com um quadro respiratório grave, foi colocado em ventilação artificial e evoluiu nas próximas 24 horas ainda muito grave. Na verdade, o quadro havia, inclusive, piorado. À medida que, então, foi reavaliado, notou que a necrose aumentava. Ele foi novamente levado ao bloco. Levado ao bloco, percebeu-se, então, que a melhor solução era fazer uma amputação desse membro inferior direito dele, na altura da coxa. Então, esse paciente foi submetido à amputação e, novamente, levado ao CTI. A origem dessa infecção era um ferimento no pé, ocorrido durante o trabalho, tratado nesse mesmo hospital 5 dias antes. Ou seja, ele machucou o pé, foi ao hospital, fez a limpeza daquilo e foi enviado para casa. E retorna naquele quadro gravíssimo que termina sem a perna. Então, aquilo me deixou bastante atordoado, né? Ou seja, uma ferida que você amarra um pano e trata em casa me termina nessa tragédia, né? E esse paciente teve, na verdade, uma longa internação no hospital. E, ao longo desses dias, eu pude ter contato, então, com a família, né? A mulher o visitava regularmente. E aí pude saber dos 4 meninos, pré-adolescente, né? Da pobreza, desse sujeito como provedor. E aquilo foi, cada dia, me tornando mais sensibilizado para todo aquele drama. O fato é que, no 20º dia, por coincidência, eu estava de plantão, o plantonista foi chamado porque esse paciente tinha dificuldade respiratória. Ele foi lá, eu acompanhei, avaliou esse paciente e ele tinha, na ausculta pulmonar, alterações próprias que ocorrem na asma, né, que é sibilo. Então, esse médico tomou a decisão de fazer um broncodilatador. Naquela época, a mesma substância que nós usamos hoje por via inalatória, ela era usada por via subcutânea. Então, ele prescreveu um beta-agonista subcutâneo para esse paciente, e esse paciente, fomos avaliando os outros pacientes, esse paciente foi melhorando, ficou bem. Eu voltei para reavaliar no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, fui avaliá-lo, eu encontro sudorético, pálido. Eu o chamo, ele não responde, faço estímulo doloroso, ele não responde, peço para chamar o plantonista. O plantonista chega, encontra as mesmas coisas que eu havia encontrado. E ele, então, pede que se chame o laboratório, que chame o neurologia, para ver o que estava acontecendo. O laboratório chega, colhe os exames, e ele tem um insight que, naquele momento, eu não entendi, e pede para fazer glicose concentrada via venosa. Fez vários bolos de glicose concentrada e esse paciente, finalmente, ele desperta. Ele desperta, mas sem contato com a realidade. Ele não conseguia contactar. Na verdade, provavelmente, o que ocorreu é que houve uma troca de substância, ou seja, em vez de se fazer o beta-agonista subcutâneo, deve ter sido feito insulina. A glicemia dele veio do laboratório e era uma glicemia de 12. Então, o que acontece? Esse paciente, então, ele sai do hospital, muito tempo depois, né, 53 dias depois, ele tem alta,
E aí, agora, sem a perna, sem uma cognição, 4 meninos e uma mulher. Então, as coisas acontecem com pessoas. Nós vamos falar de um tanto de número. Ao que a gente começa a falar de um tanto de número, a gente começa até a esquecer que é gente. Gente que tem outra gente que tem outra gente que sofre, inclusive quem trabalha junto com essas pessoas que têm as consequências das falhas assistenciais. Isso não é um problema só nosso. Esse é um trabalho marco de 91, feito nos Estados Unidos, onde se avalia, numa amostra aleatória, no Nordeste dos Estados Unidos, o que acontecia de eventos adversos. E o que eles encontram é que, nas internações, nessa época, 3,7% das internações tinham um evento adverso. Desses, 13,6% morriam disso. 70% tinha uma sequela transitória e 2,6% uma sequela definitiva. Isso não é coisa só de americano. No mundo todo isso é um problema. No Reino Unido, 10%. No Canadá, 12,7%. Austrália, Nova Zelândia, 16,6%. No mundo, a estimativa aí de 2003, existem mais ou menos 421 milhões de internações. Destas, 42,7 milhões de eventos adversos. Ou seja, o problema dos eventos adversos é um problema mundial de grande proporção, que não poupa nenhum sistema de saúde. A projeção nos Estados Unidos, em 2004, feita no New England, mostra aí que havia, naquele período, falecido, no ano, 180 mil americanos, 34 mil sequelas definitivas e quase 1 milhão de sequelas transitórias. Tragédia. Mas olha agora em 2015, British Medical Journal, a projeção é de 400 mil óbitos no sistema de saúde americano. Ele seria a terceira causa de morte, após doenças cardíacas e câncer. Pois bem, existe um problema de segurança assistencial no mundo todo que repercute em morte e sequelas. Ele é um problema grande, não é um problema pequeno. Mas como é que isso acontece no Brasil? No Brasil, nós temos poucos estudos, mas temos estudos até de boa qualidade. Esse é um primeiro estudo bem interessante, feito no estado do Rio de Janeiro, em hospitais de natureza pública, em que foi selecionada uma amostra de 1.103 doentes numa população de 27.350 doentes internados. Selecionou e estudou o seguinte: qual que é a ocorrência de evento adverso? E o que foi encontrado? 7,6% dos pacientes que se internaram nesses hospitais tiveram algum evento adverso. E o mais interessante, 66% deles prevenível. O interessante disso é que é um número que é semelhante ao que a literatura do mundo todo coloca. Ou seja, cerca de 60% dos eventos adversos, eles são preveníveis. Esse estudo de Mendes, eles estudaram, então, qual que seria a mortalidade atribuível ao evento adverso prevenível. Eles encontraram que, da população internada, 2,3% faleceu por causa do evento adverso. Essa pega uma rede, que é uma rede de hospitais mais próximas da realidade brasileira. Pois bem, esse é um outro estudo lá da minha linha de pesquisa, que pega uma rede de hospitais diferente, bem diferente. É uma rede de altíssima qualidade. Todos esses hospitais acreditados, com acreditações nacionais e internacionais. E nesses hospitais foi acompanhado prospectivamente 53 mil pacientes. E nós, então, analisamos o seguinte: vem cá, infecção hospitalar, ela contribui para a mortalidade, já que é o evento adverso mais conhecido? E, para saber atribuir a morte a um evento, a gente tem que, em primeiro lugar, parear, comparar coisas iguais. Não adianta eu pegar um senhor de 70 anos, que teve uma pneumonia e morreu, e comparar ele com um paciente de 20 anos, que teve uma pneumonia e morreu. Primeira coisa, nós temos que ver a complexidade clínica. Então, nesse estudo, nós ajustamos a complexidade clínica por essa metodologia do DRG, onde um paciente é classificado quanto à complexidade pela combinação de idade, diagnóstico principal, todas as comorbidades e procedimento. Então, nós pegamos pacientes da mesma complexidade, mas também é necessário saber o seguinte: o hospital é diferente e, às vezes, o processo de trabalho muda com o tempo. Então, nós escolhemos paciente da mesma complexidade, no mesmo hospital, no mesmo tempo, com e sem infecção hospitalar. E a pergunta é o seguinte: quanto que isso contribui para a mortalidade? Nesse trabalho, se vocês observarem, nós temos aqui que a mortalidade nos pacientes sem infecção hospitalar, 7,2%, com infecção hospitalar, 18,5%, mais que o dobro de mortalidade. E o principal sítio associado a isso foram as pneumonias, que é o que a literatura coloca. Ou seja, no Brasil, mesmo em hospitais altamente qualificados, você tem infecção hospitalar e elas contribuem para o óbito. Essa é uma outra
dissertação de mestrado com a mesma população, onde nós também, para falarmos e atribuirmos o óbito a uma complicação, pareamos, mesma complexidade, no mesmo hospital, no mesmo tempo, hospitais altamente seguros, todos eles acreditados e certificados. Só que aqui nós estudamos o seguinte, não só a infecção hospitalar, mas todos os outros eventos adversos. Qual que é o impacto em mortalidade? E o que nós encontramos foi isso. Os pacientes sem evento adversos tiveram 7,1% de óbito. Para pacientes da mesma complexidade com evento adverso, 23,7% de óbito. Ou seja, você tem uma mortalidade associada relevante, que não é diferente do que a literatura mundial toda coloca. Mas o fato de ser dado nacional constrói um conjunto de convicções, às vezes, diferentes. Aí vem a grande pergunta. Olha, ok, a insegurança existe no mundo todo, mata, produz sequelas. A insegurança ela existe no Brasil, mata e produz sequelas. Mas qual, na verdade, é o impacto disso no mundo todo? Para nós fazermos isso, nós utilizamos o que o mundo todo usa como metodologia. Nós generalizamos os dados para dar uma dimensão do problema. Nós pegamos, então, a população atendida na saúde suplementar, a população atendida no SUS, e depois somamos as duas populações para ver o impacto. Para a população da saúde suplementar, nós pegamos aqui o trabalho da Daibert, daqueles hospitais altamente seguros do Brasil. De fato, são hospitais espetaculares. A incidência de eventos adversos nesses hospitais é 4%. Não sei se vocês lembram aquele trabalho do Brennan, de 91, a incidência tinha sido 3,6%. Então, são hospitais, de fato, muito interessantes. Se a rede brasileira fosse toda dessa alta qualidade, o que nós teríamos de mortalidade? Nós teríamos aproximadamente, na saúde suplementar, 52 mil óbitos. Ok? Se toda a rede brasileira fosse de altíssima qualidade. Quanto da rede brasileira é desse nível? Somente 5% da rede brasileira tem algum tipo de acreditação. Então, isso é uma verdade generalizada, mas que a gente pode afirmar somente para 5%. Se nós pegarmos o trabalho de Mendes, a projeção seria 175 mil óbitos se a saúde suplementar fosse atendido nesses hospitais, como Mendes tratou. Eu coloquei aqui a projeção do Brennan, que é aquele trabalho de 91, para mostrar que os números de hospitais de alta qualidade no Brasil não são próximos aos números americanos de 91. Tá? Como é que seria isso agora no SUS? Se todos forem hospitais de alta segurança, como os de Daibert, 69 mil altas. Se todos forem como os de Mendes, 237 mil altas. E aí nós teremos o quê? Se pegarmos os óbitos somados, de 127 mil a 434 mil óbitos que ocorrem no Brasil, se você vê as causas de morte aqui, vai estar entre a primeira e a quinta causa de morte, responsável por 11% a 38% dos óbitos, e gerando aí esse número que é de 1 a 3,4 óbitos a cada 4 minutos. Né? Quando a gente fala de número, a gente pensa em grandes tragédias. Então, nós falamos lá de 400 mil óbitos. Na Guerra do Vietnã, morreram 57 soldados americanos. Se você pensa assim, ó, uma bomba atômica, que troço danado, né? Aí você vê que são 1 milhão e 221 mil óbitos. Você pega aquele tsunami da Ásia, 230 mil óbitos. Ou seja, é muita gente que morre de eventos adversos, não só aqui, como no resto do mundo. E aí vem um outro paciente, né, que eu chamo que é o caso 2 da minha vida. Esse paciente é um paciente que também me marcou muito nesse mesmo estágio, no 9º período. 61 anos. E ele interna com um quadro de hipertensão descontroladas, com o que se chama de encefalopatia hipertensiva, um edema cerebral. Para tratar isso aí, a gente tem que baixar rapidamente a pressão, mas não pode abaixar muito, não. Porque como o cérebro está inchado, pode faltar circulação e há, na verdade, necrose cerebral. Esse paciente foi admitido no meu plantão, e eu, junto com o plantonista, ligamos uma substância que imediatamente coloca a pressão no patamar correto. Foi dada medicação oral progressiva e nós fomos tirando essa substância. Tiramos essa substância, o nitroprusiato, e aí fomos ver outros pacientes. Pouco tempo depois, nós fomos chamados porque o paciente respirava com dificuldade. Chegamos lá e o paciente não tinha pulso detectável, não tinha pressão detectável, realmente gravemente enfermo. E o plantonista novamente teve um insight e resolveu olhar o frasco de nitroprusiato. E o que ele observou? Que ele corria livre na veia do paciente. Imediatamente fechou a substância, a pressão subiu.
Mas, na hora que a pressão subiu, ele tinha tido já uma lesão neurológica que tirava o movimento dele do membro superior direito e do membro inferior direito. Ou seja, o processo de segurança, pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes, que, na verdade, todo um esforço vai por água abaixo com pequenas falhas, né? E a maior parte das causas de evento adverso é sempre isso: remédio, infecção hospitalar, complicações técnicas, equipamentos. Ou seja, as 4 mais são mais ou menos a mesma coisa no mundo todo. Certamente não é diferente do Brasil. Agora, quanto custa isso? No Brasil tem um mantra, né? Falta dinheiro. E, de fato, se você olhar como percentual do PIB, nessa coluna aqui, ó, percentualmente nós gastamos até de um tanto razoável. Mas, quando nós vamos olhar per capita, o tanto de dinheiro é pouco. Aí, fala, pô, o Renato vem aqui e me fala que está tudo dando essa insegurança, mas como é que vamos fazer se nós não temos dinheiro? E a situação deve piorar, porque nós vivemos uma transição demográfica onde os idosos aumentam, nós vamos gastar mais. Como é que vamos arrumar dinheiro? Se você pegar que nós temos recessão, inflação e juro alto, ué, de onde vai sair o dinheiro? Eu pego o balanço dos hospitais, todos com prejuízo. Pô, de onde vai sair o dinheiro? E vai piorar, porque as vidas da saúde suplementar estão diminuindo. E se eu pego o balanço das operadoras, isso aqui é com ganho financeiro. Se for olhar o operacional, está tudo no prejuízo. Pô, de onde vai sair o dinheiro para a gente resolver esse problema? Tanto que as operadoras de saúde suplementar, mais de 50% fechou numa década. Então, lá vem o Renato, me traz um problema desse tamanho, mas, pô, nós não temos dinheiro. E aí vem a grande questão, pô, de onde vem o dinheiro, né? E tem dinheiro, viu? Eu não sei o que nós vamos fazer com tanto dinheiro. Se é suficiente, eu não sei, mas que tem uma tonelada de dinheiro. Centrada em quê? No desperdício. Essa aqui é uma dissertação de mestrado feita lá na minha linha de pesquisa, onde nós avaliamos a produtividade do leito brasileiro. O leito hospitalar, ele consome 73% do custo de uma assistência hospitalar. 73%. Por isso, a moeda internacional, para comparar quanto se gasta para tratar alguém, pode ser dias de cama. É mais simples do que converter dólar, libra e etc. Dias de cama. Olha, para me saber se um hospital gastou tanto certo, gastou tanto de dias de cama correto, eu tenho que ver a complexidade dos pacientes. Nesse estudo, 116 hospitais, 145 mil altas da saúde suplementar, foi coletada, então, a categorização de complexidade desses pacientes, não de uma base secundária. Um enfermeiro treinado vai até o prontuário, lê o prontuário, diz a idade, o diagnóstico principal, todas as comorbidades e o procedimento, e isso coloca numa categoria de DRG, que é um sistema de classificação de complexidade relacionado ao consumo de recursos. Então, esse foi um trabalho que consumiu um vultuoso recurso de coleta, mas que nos dá muita segurança para fazer a afirmativa. Porque não adianta a gente ter bons trabalhos do ponto de vista resultados interessantes se eles não tiverem consistência metodológica. Ok, e a pergunta é o seguinte: em relação a um hospital americano, qual que é a produtividade do leito brasileiro? O achado foi esse. Os 145 mil doentes ficaram no Brasil 649 mil dias. Na mesma complexidade, na mediana americana, ficaria 464 mil dias. Ficou a maior, 39%. 40% de tempo e de custo a maior. Ok? E aqui já vi um detalhe interessante. Você vê que o maior, na parte cirúrgica, o desperdício de 3,8, na parte clínica, 8,6. Por que essa diferença? Isso nós não estudamos, podemos apenas inferir. O procedimento cirúrgico é um procedimento planejado. Então, a chance dele sair mais rápido é mais interessante, é mais fácil. Mas há um fato também importante. O cirurgião é remunerado com um pacote. Se ele recebeu 1.000, ficou o paciente um dia, ele ganhou 1.000 por dia. Se ficou 2 dias, 500 por dia. Se ficou 3 dias e assim sucessivamente. Então, o modelo remuneratório estimula ao aumento de produtividade também. Aí, quanto que dá isso em dinheiro na saúde suplementar? Nós gastamos, em 2015, 57 bi na saúde suplementar para pagar hospital. Disso aí, 10 bi foi de cama. Dá 4 bi de desperdício, só o custo de cama, sem falar do remédio. Olha, na pior das hipóteses, por aumento de produtividade, nós podemos colocar 4 bi para dentro do sistema. Não temos dados do SUS, porque ninguém sabe quanto se gasta com o hospital no Brasil no SUS. Por quê? As fontes de financiamento são múltiplas e ninguém junta esse dinheiro lá na ponta.
Então, nós não sabemos. Nós podemos projetar apenas para a saúde suplementar. Então, nós temos aí por baixa produtividade 4 bi. Mas por que a produtividade é baixa? E ela é um trabalho só do Renato? Essas são questões importantes. Fizeram esse trabalho aí, e só isso. Tem esse trabalho anterior ao nosso, do Banco Mundial, Laforge e Cotolenc, foi até traduzido pelo IB10, onde ele faz um diagnóstico do SUS. O que ele encontra no SUS? A maior parte dos hospitais, pequenos. A maior parte, desocupado, 37% de ocupação. E a ineficiência é muito maior que na saúde suplementar. Você tem uma ineficiência de 66% contra 40% da saúde suplementar. Então, esse trabalho gerou um livro da Organização Mundial de Saúde que mostra que, na verdade, nós temos um problema de estruturação de rede. Imagina, se 37% só que está ocupado, eu posso diminuir os hospitais para 1/3, e eles diminuindo para 1/3, eu posso colocar nesse 1/3 o resto dos 2/3 que eu fechei. Esses hospitais podem ser equipamentos com outras aplicações sociais, como instituições de longa permanência, com envelhecimento da população, recuperação de pacientes agudos. O fato é o seguinte, não dá para ser esse equipamento estar dessa maneira ocioso, e é essa a realidade nacional. Então, as causas da baixa produtividade do SUS e da saúde suplementar, uma delas, nós fizemos um estudo para ver o impacto na produtividade do custo das infecções associadas à assistência com aquele mesmo ajuste clínico. Aqui são hospitais, 5% melhores do Brasil, mesma complexidade, no mesmo hospital, no mesmo tempo. Quanto custa as infecções hospitalares com a moeda internacional, que é tempo de permanência? E aí a gente pode observar aqui, observem bem, aqui, um paciente que não tem infecção hospitalar, ele fica 7 dias. Para a mesma complexidade, no mesmo hospital, no mesmo momento, 15,2 dias. Dobra o tempo de permanência. Esse aqui é aquele mesmo trabalho que estudamos mortalidade, que nós estudamos o impacto econômico. Juntamos aqui os eventos adversos, infecciosos e não infecciosos. 2, nós pegamos essa amostra de hospitais, como bem coloquei, de alto nível, 5% da rede brasileira. Quanto custa? Olha que interessante. Com complicações para a mesma complexidade, com o mesmo tempo no mesmo hospital, 18 dias. Sem complicações, 9 dias. 10% dos dias consumidos por essa população de 53 mil pacientes foi para tratar a complicação gerada pela organização. Isso também não é só nosso. Esses são alguns estudos do impacto dos eventos adversos na conta hospitalar. Olha bem, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, o número é mais ou menos semelhante. 30% da conta é para pagar a complicação que gerou. Tá? 30% da conta é para pagar a complicação que gerou. Aí, vamos aqui. Se a gente projetar novamente o custo disso no Brasil, não temos números do SUS. Então, por isso, são só da saúde suplementar. Se nós tivermos um custo semelhante ao que os americanos, neozelandeses têm, nós teremos consumido na saúde suplementar 15,57 bilhões de desperdício relacionado aos eventos adversos. Se for como o trabalho de Dibert, no trabalho de Dibert nós só estudamos cama, não estudamos remédio, exames e etc., nós teríamos um custo de 5 bi. Ou seja, os eventos adversos, eles matam, eles sequelam e eles custam caro. E na falta de dinheiro, e é fato, não adianta a gente ficar um dando a mão para o outro e chorando porque faltou dinheiro. O que é necessário é ver onde estão os vazamentos possíveis, para que a gente, então, de fato, monte uma articulação de esforços para que a gente faça desse dinheiro gerar resultados assistenciais com menor custo. Não está medido aqui, gente, essas coisas aí. Ou seja, quanto custou os sequelados que têm que ser tratados ambulatorialmente? Ninguém sabe. Qual que é o impacto que isso tem assistencial de subtrair acesso a leitos de alta complexidade e alta resolutividade? Isso não foi medido. Qual que é o impacto social do afastamento desses trabalhadores? Não tem nem noção. Pior, cada um desses pacientes tem uma mãe, tem um irmão, tem um parente, tem alguém que participou do evento que sofre. Que fica desamparado, que perde oportunidade e que perde até a dignidade. Então, fundamentalmente, o processo passa por mudança de modelo. Hoje nós temos um modelo, em qualquer um deles, saúde suplementar, o SUS, focado nas questões administrativas puras. Nós temos que voltar o foco para a produção assistencial. Porque a produção assistencial é a razão do que a gente existe, é nela que está o custo, é nela que está a contenção do custo, é nela que está o resultado. Não há muito o quê. Os serviços administrativos são de apoio. A fórmula para isso aí é isso aqui. Você tem que entregar valor
para o paciente, cortar o desperdício e entrega valor com protocolos, qualidade técnica e qualidade de serviço. O foco não é um modelo de restrição de acesso e uso. O foco, na verdade, é de medicina muito, muito bem feita. Porque medicina muito, muito bem feita não custa nada, nada. E aí, do ponto de vista conceitual, para que você melhore os caminhos da segurança, passa basicamente por isso aí. Primeiro, tem que ter estrutura, né, gente? Instalações, equipamentos, pessoas, tem que ter uma amálgama, algo que articule isso tudo para funcionar, que são processos. Não adianta granito, aço escovado, melhor tecnologia, se não tiver um conjunto que consiga fazer esse negócio funcionar. Isso é uma bobagem. 2, fizemos todo esse esforço, gerou resultado? Gente, sem medida não dá para saber o que está acontecendo, nós até vamos ficar num tanto de boa intenção, mas aí resolve o quê? Nada. Mede o resultado e melhora a estrutura e processos. Isso tem que estar sentado, primeiro, na ciência médica, a gente não tem que ficar inventando nada. Usa a evidência. O que não dá para ficar usando coisa que não tem evidência e que é altamente custosa, sem custo-efetividade? Isso aí, para muitas vezes, lesar o paciente. Não, evidência A, que de fato traz benefício. 2, uma cultura de centralidade e segurança do paciente. Sem essa questão, é impossível. 3, tem que mudar o modelo remuneratório, porque o modelo remuneratório ele não estimula a qualidade. E a última coisa, se não houver informações transparentes que empodere o cidadão para que ele faça escolhas conscientes, isso é uma bobagem. Então, a lógica é essa. E como é que está essa lógica no Brasil? No Brasil, do ponto de vista de estrutura e processo, nós só temos 5% da rede que a gente sabe que foi avaliada contra esses quesitos. Se você pegar estudos brasileiros na rede geral, essa é uma avaliação de rede feita pelo Sistema Unimed com 251 variáveis de segurança do paciente. 550 hospitais brasileiros foram auditados, uma amostra de 196 foi a variável. E a pergunta é o seguinte, qual o nível de segurança da rede habitual nossa? Não é, é um estudo bastante robusto, porque nós temos hoje 6.300 hospitais, então ele dá uma visão razoável. O que foi encontrado? A mesma coisa de Cotolen, tudo hospital pequeno. Nível de segurança, 39% ideal. Atendimento à lei, 58% ideal. Requisitos de infraestrutura e processos seguros, 37% ideal. Então, a rede ela tem problemas importantes. Agora, o mais interessante, o que faz um hospital ser o hospital mais inseguro? Um hospital pequeno, numa cidade pequena, filantrópico. E esse é um hospital perigoso. Então, esse modelo de rede tem que ser rediscutido, porque os hospitais de pequeno porte em cidades pequenas às vezes são economicamente inviáveis, não tem escala para criar expertise para entregar uma medicina que a ciência permite, mesmo se tiver o recurso material. Isso aí é jogar dinheiro fora. Isso está sobejamente estabelecido na literatura. Nós precisamos de grandes centros de alto volume com um sistema de referência e contra-referência. Pequenos centros se transformam em ILP, que vão cuidar de pacientes crônicos e outras atividades sociais. E o modelo de compra nosso, como funciona? Ele é uma maravilha. Você pensa bem, 43% das despesas da saúde suplementar são para hospitais. Ok? E os hospitais têm entregue aquilo que as operadoras compram. Olha só, entrega diária, material, medicamento, OPME. As operadoras não têm do que reclamar, porque têm recebido em larga escala. Viu? É tão larga escala que a sinistralidade aumenta a cada dia. As operadoras não têm do que reclamar. Se compram material e medicamento, recebem muito material e medicamento. Agora, se o modelo continua, como é que vai ser? Se paga por remédio, entrega remédio. Se paga por cama, entrega cama. Agora, se paga por resultado, opa, quem sabe a gente entrega resultado. A questão é simples como essa. Não há o que reclamar. Saúde suplementar reclamou, estou gastando muito. Eu falo, você está recebendo tudo que você comprou, o que você está achando ruim? Não tem sentido. E isso está sobejamente estabelecido. Eu coloquei esse artigo aqui, que é da Academia Americana de Ciências, onde coloca claramente o seguinte, que o que nós sabemos, o fee-for-service leva a um excessivo uso de recursos e não reconhece as variações de resultado. E nessa época, em 2007, revisando a literatura, mostra sobejamente que o modelo remuneratório vinculado a resultado, seja para mais ou seja para menos, quem tem resultado pior recebe menos, ele traz mudanças do modelo. E tanto que o modelo americano, ele paulatinamente incorpora algum tipo de qualidade progressivamente no modelo remuneratório. Tá? Isso eu acho interessante na América, porque eles têm um projeto de longo prazo, que permite que todas as partes saibam em que direção vamos, e paulatinamente vão preparando. Então, esse projeto decennial ele é muito relevante. E aí vem o impacto das mudanças de modelo remuneratório, etc. O Obamacare trouxe um impacto que vem sendo publicado agora, mais recentemente, muita coisa positiva, né? Pelo menos o que nós temos lido. E, no ponto de vista de segurança,
houve uma redução de 17% das ocorrências, foi evitado mais de 2 milhões de eventos adversos, poupou cerca de 87 mil vidas e economizou aquele rio de dinheiro, 19,8 bilhões. O equivalente ao Ministério da Saúde americano atribui essas mudanças. Mudança do modelo remuneratório dos hospitais, não pagamento por aquelas coisas que são eventos adversos. E pagamento maior para outras coisas de interesse. 2, transparência de resultados, dando acesso à sociedade. É direito de cada cidadão saber onde vai se internar, gente. Não tem jeito. Isso não tem sentido em 2016. Assessoria técnica, ou seja, precisa de competência, e essa é uma questão relevante do Brasil, e, obviamente, felizmente, a ciência tem avançado, arrumando coisas maravilhosas que fazem com que os processos sejam mais seguros. O que está ao nosso alcance? Mudança de modelo remuneratório. Está ao nosso alcance transparência de resultado. Está ao nosso alcance, inclusive, capacitação. Os métodos de capacitação atual são muito baratos. Por ensino à distância, você capacita esse Brasil inteiro a preço de nada. Então, não há um limite. Ou seja, a maior parte das coisas nós temos o que fazer e temos as condições de fazer, e desse fazer gerará o recurso para nós fazermos ainda mais. Eu queria contar aí o meu terceiro caso, que eu acho que fecha aí definitivamente a minha profissão, né? Essa paciente é uma paciente, tinha 18 anos, e ela foi admitida no CTI, numa complicação diabética que se chama cetoacidose, e ela tinha junto também uma pneumonia. Então ela chegou no CTI grave. E ela chegou grave e o plantonista, insuficiência respiratória, o plantonista imediatamente entubou a paciente, colocou ela em ventilação artificial, mas ela precisava receber líquido, porque ela estava profundamente desidratada. A enfermagem tentou pegar veias periféricas e não conseguiu. Então o intensivista tomou a decisão de pegar um vaso dentro do tórax, que é um grande vaso, isso chama-se acesso venoso central. É uma prática rotineira em CTI. Então esse intensivista pediu material, fez antisepsia e puncionou. Na hora que ele está puncionando, ele nota que a paciente piorou o quadro respiratório. E ele então fala, olha, eu devo, ao ter puncionado, eu devo ter lesado a pleura, vazou ar para dentro do tórax e está comprimindo o pulmão. Ele então retira a agulha, com a mesma agulha que ele estava puncionando, ele então punciona o tórax. E aí sai, de fato, um grande volume de ar, ele conecta num equipo de soro e faz a drenagem do tórax dessa paciente. Pede outro material, punciona subclávio e infunde volume, com sucesso, infunde volume. Essa paciente teve, então, uma lesão pleural pulmonar pela punção e aquele ferimento produzido pela agulha continua sem cicatrizar por vários dias. E ela vai mantendo a presença do dreno do tórax para não acumular ar. À medida que passam os dias, em torno do 8º dia, ela surge com uma infecção nesse local, um empiema. Esse empiema é uma infecção muito chata de tratar, sofrida, longa. E essa paciente, então, começa com antimicrobiano, foi necessário fazer toracotomia, fazer cirurgia para limpar aquele pus, chama decorticação, e, após 50 dias, ela sai do hospital, viva, mas com um sofrimento e um custo muitíssimo elevado. O médico que fez essa punção fui eu. E eu, durante 50 dias, acompanhei essa paciente, a família dessa paciente, a mãe dessa paciente, o pai dessa paciente e o sofrimento todo envolvido nisso. Para mim foi muito importante porque me colocou claramente o seguinte, cada um de nós não somos apenas observadores desse processo, nós somos agentes ativos do que está acontecendo. Isso não é uma coisa que está epidérmica, que o outro fez a insulina errada, que o outro ligou o nitroprusiato. Fui eu que puncionei. Eu que fiz o pneumotórax e eu estou envolvido. Estou envolvido não só quando faço assistência, mas estou envolvido também quando estou comprando material para esse sujeito fazer a punção, quando eu consigo arrumar o dinheiro para ter dinheiro para comprar o material e assim vai. Ou seja, toda a cadeia produtiva está implicada e cada evento adverso que acontece é uma pessoa que não só morre e fica sequelada, mas sofre, não só sofre ela, como sofre todo o entorno dela. Então, nós todos estamos implicados nisso. Não é possível ter uma posição epidérmica nesse caso. E eu acho importante fechar aqui a apresentação com uma colocação que é muito importante. É a questão seguinte, o evento adverso é alguma coisa, uma lesão que surge,
que não foi determinado pela doença de base, né? Não foi a pneumonia e etc. que determinou aquela lesão. Mas esse evento adverso ele não significa, na maior parte das vezes, baixa qualidade ou negligência. Tá? A maior parte das vezes, a origem disso se encontra na organização dos processos de trabalho. Então, nós temos que ter, fundamentalmente, um foco na melhoria de processo de trabalho. Não é possível melhorar o processo de trabalho se eu não sei o que está acontecendo. Então, é fundamental uma cultura de segurança e de transparência, onde, na verdade, as falhas sejam uma excepcional oportunidade de aprendizado. Ou seja, aprender com cada erro que a gente cometa para nunca mais cometer. E, junto com o IES, nós propusemos um conjunto de ações mínimas que consideramos acessíveis, inclusive, a gente aqui no Brasil. Primeiro, não vai para frente se não houver um grande acordo das partes. Porque esse é um processo que depende do sistema de saúde, no qual tem um paciente, ponto. Então é necessário ter uma grande concertação, tendo como centro o paciente, ou seja, o centro não é a bolinha de algodão, não é a OPME, é o paciente. A prioridade é a segurança e a decisão clínica, e a decisão se faz com ciência bem estabelecida, com custo-efetividade. Não dá para sair inventando que vou usar isso ou aquilo no meu paciente, que não tenha real custo-efetividade. As relações entre as partes, que são cheias de atrito, é descabido ter atrito se você tem medidas de desempenho e se você tem uma concertação com foco no doente. Toda discussão ela termina com uma única pergunta. Isso é bom para o paciente? Bom, o que for bom nós vamos fazer, todo mundo. Não tem muito o que discutir. O centro é o paciente. Então, toda discussão se resolve com uma boa medida de desempenho e o centro é o paciente. Nós vamos fazer o que é bom para o doente. Se fizermos isso, nós teremos, na verdade, não só com os mesmos recursos que temos, melhores resultados, como vai sobrar muito, muito dinheiro. Falta recurso no sistema de saúde brasileiro? Certamente deve faltar. Isso nunca, exatamente quanto falta, ninguém nunca mediu. Agora, está bem mensurado, é o volume estratosférico de desperdício. E aí, antes de ficar dando a mão e chorando, acho que podemos, na verdade, dar a mão, juntar e fazer um grande acordo focado no paciente para, de fato, conseguir medicina bem feita com sustentabilidade. Os mecanismos de transparência eles são essenciais. E, na verdade, contemplam essas dimensões colocadas. Ou seja, qualidade, custo. Não adianta ser espetacular se é impagável, porque aí nós não temos acesso. Isso não é ter qualidade. Qualidade ele tem que contemplar duas dimensões. Tem que ter eficácia máxima com eficiência máxima. De nada adianta algo maravilhoso que é inacessível. Isso não é qualidade. Isso não é qualidade. Não preenche critério de qualidade que o mundo todo utiliza. Isso é ter eficácia. Tem que ter qualidade, custo, foco em desempenhos assistenciais focados no doente, então, para que o usuário possa fazer as suas escolhas conscientes, tem que ter disponível todos os tratamentos que ele pode ter acesso de uma maneira bastante clara e a satisfação com a prestação de serviço. Porque, na verdade, a medicina não vive só da técnica, vive também do acolhimento, da forma como a gente trata as pessoas. Pois bem, eu queria agradecer e estou à disposição nas discussões. Muito obrigado.